Bom, boa noite para quem não dei boa noite. A gente já estava tirando algumas dúvidas a respeito do nosso trabalho, mas boa noite para todo mundo que está aí hoje numa sexta-feira chuvosa. Todo mundo queria sair, hoje vai ficar em casa por causa da chuva, uma pena, iam tudo para balada hoje, vão ter que ficar em casa. Bom, gente, vamos dar início à nossa aula de hoje, que a gente tem, já estava vendo, já conversou sobre isso, a gente tem a aula de hoje, a aula do dia 29 e a aula do dia 5, né, que é o dia da entrega do trabalho. Então, a gente tem essa aula de hoje e a aula da semana que vem, para a gente finalizar o que a gente precisa ver. Tá? Hoje a gente vai falar, mais propriamente dito, a respeito do CUB, tá, que é o custo unitário básico, e a gente vai falar sobre algumas composições e alguns sites que a gente tem, alguns índices, alguns valores, tudo bonitinho. Então, eu vou passar os links para vocês acessarem, para vocês tiverem curiosidade ou precisar de algumas informações. Tem a Sinap, tem iSinap, tem site da Caixa Econômica Federal, tem da Sinduscon de São Paulo. Então, tem vários sites que eu vou citar para vocês aqui já e vai estar disponível. E vocês vão ver como fica bem interessante. E para finalizar, depois da aula, eu vou mostrar um que vocês vão ver que tem como fazer um pré-orçamento, já que ele te dá bastante coisa pronta. Tá bom? Bom, se caso for entrando alguém aí e eu não ver para aceitar, pode abrir o microfone e só fala para mim, Marcelo, tem gente tentando entrar aí na aula e não está conseguindo. Tá legal? Bom, como eu falei, hoje a gente vai a gente vai falar hoje sobre o CUB, né, que é o custo unitário básico dos materiais de construção que a gente tem. Então, o custo unitário básico dentro da construção civil. Bom, esse CUB, tá, que é como a gente vai chamar, não vai ficar falando custo unitário básico, o CUB, ele é um principal indicador hoje no setor da construção civil. É ele que norteia muitas coisas que a gente tem relacionadas a valores hoje. Tá? E ele é ligado ao Sindicato das Indústrias da Construção Civil. Tá? Isso do país inteiro. A gente tinha comentado alguma coisinha já com vocês. Tá? Então, aqui, vou explicar certinho para vocês o que ele é, como ele funciona, como ele é calculado, tá? Como que funciona certinho. Resumindo, o CUB, ele determina o custo global da obra, tá? Para que você tenha uma noção de valores, de você poder falar, às vezes, para o teu cliente ou numa outra situação, o custo de uma edificação, tá? Existem algumas normas e alguns valores padrões que existem já para ter a relação desses valores. Então, a gente vai estar vendo tudo isso aí. O CUB, ele funciona também, ele ajuda muito na questão de relação de preço dentro de contratos que a gente tem de compra dessas empresas que fazem, vai lá e constrói um prédio, constrói torres de apartamentos, alguma coisa, ela ajuda muito como esse índice setorial para você poder ter um parâmetro de valores, está mais baixo, está mais alto, e poder fazer alguma correção com relação a esses valores. A gente vai ver, eu deixei até, todo ano eu atualizo essa aula de hoje aqui, porque como são índices e são valores que acontecem, eu até deixei um comparativo do ano passado, de abril do ano passado, com os valores que a gente tem de hoje. Vocês vão ver a diferença que dá com relação ao modo da gente fazer o levantamento. Bom, para tudo que a gente tem na questão de serviço, do trabalho dentro do nosso país, existe uma norma que rege, né, que norteia tudo que a gente tem relacionado a isso. Então, o CUB não é diferente, e a gente tem a NBR 12.721, que ela é de 2006, que ela rege, que você vai conseguir encontrar tudo o que fala a respeito do CUB, como ele é calculado, fala sobre o BDI, fala algumas coisas, você consegue encontrar tudo isso. Tá? Bom, aqui só a questão da lei, ela fala sobre a lei, mas ela explica algumas coisinhas. Bom, então essa lei que foi feita, existe a lei de 4.591, de 1964, no artigo 54,
ele diz que todos os sindicatos da indústria da construção civil, que é o que é ligado para ter esse CUB, ficam obrigados a divulgar todo mês, até o dia 5 de todos os meses, os custos unitários da construção civil que vão ser adotados nesses levantamentos de valores, tá? Ah, professor Marcelo, mas como que vai fazer tudo o custo de tudo quanto é material que existe? Não, tá? O que acontece? Para ter esses valores de referência e conseguir ter todos esses valores, fez-se o quê? Colocou alguns projetos padrões que vão representar tudo isso, tanto comercial, residencial e industrial. Tá? Então, o que vai representar esses valores para esses setores que tem que ser passado lá dentro do sindicato da indústria da construção civil até o dia 5, todos esses sindicatos de cada estado, né, eles têm uma tabela que ela aparece assim, ó, R1, PP4, R8, PIS, R16, dentro dos comerciais K8, CSL8, tal. O que vem a ser isso? Tá? Que nenhum é residência unifamiliar. Tá? PP PP é prédio popular de até 4 pavimentos. R8 é residencial de até 8 pavimentos. O PIS são projetos de interesse social. Residencial de até 18 pavimentos. O CLA é comercial com andar livre de até 8 pavimentos. Comercial com salas e lojas de até 8 pavimentos, até 16, galpão industrial, e residência popular de 1 quarto. Tá? Dentro dessa nomenclatura, nós já vamos ver aqui o que é cada um dessas sequências. Tá? Então, a gente pega lá o R1, a gente tem R1B, R1N e R1A, tá? Que é residência unifamiliar de baixo custo, de médio e de alto. E dentro disso, a gente tem a designação de cada um deles para poder ter essa relação de valores e todos, na hora de fazer esse levantamento, fazer a mesma coisa com os mesmos materiais, com os mesmos quantitativos. Senão, isso ficaria furado. Tá? Isso que eu acabei de falar aqui, ó, levando-se em consideração os lotes de insumos e materiais e mão de obra, as despesas administrativas, equipamentos, e com seus respectivos pesos constantes nos quadros da NBR 2721. A gente já vai ver alguns quadros aí. O cálculo é um cálculo normal que a gente tem, como vocês estão fazendo, né? O cálculo é o custo unitário da construção por metro quadrado e a somatória das combinações. Você tem lá um piso, lá 100 metros de piso, então você tem um piso, né? Pode acontecer de ter essas combinações, a gente vai ver em um dos sites aqui, que aparece que ele não aparece para você, você não consegue encontrar um exemplo. Como que eu vou saber a medida de um pilar de 15 por 30? Não tem como, ele é uma composição. Tá? Então, nessa composição, você tem o que numa composição dessa? Você tem, dentro de um pilar de 15 por 30 que a gente está falando, você tem cimento, você tem areia, você tem o pedrisco, você tem a mão de obra, você tem o vergalhão, você tem o custo das formas, tá? Então, ele é uma composição. Nesse site que a gente vai ver no final da aula, muito dessas coisas ele traz pronto, tá? Ele traz lá o valor desse pilar e joga a composição todo discriminado e te dá um valor final já lá. Tá? Isso eu usei o pilar como exemplo, mas vocês vão ver que tem bastante coisa relacionada a isso. Tá? Então, essa relação, na hora de fazer essas contas, ela é referenciada através de padrões, como eu falei, baixo, médio e alto, tá? E números de pavimentos, que a gente viu lá que tinha 4, 8, 16. Então, a gente tem lá o R, como eu falei para vocês, residencial, eu tenho de 1, de 4, de 8, 16, padrão de acabamento baixo, normal e alto. Então, se a gente falar lá, é um padrão residencial unifamiliar, de 1 pavimento, no padrão normal, que seria um padrão médio. Então, dentro da tabela vai aparecer lá e vai trazer um valor disso aqui relacionado todo mês até o dia 5 tem que ser passado isso. O comercial tem de 8 e 16 pavimentos, até 16 pavimentos. Não existe padrão comercial baixo.
tá? Ele é só normal e alto. O galpão industrial, tá? Ou residência popular de 1 quarto. Então, essas as referências. Tá? Aqui tem a tabelinha dentro da norma lá, que ele explica agora o que é cada um dele. Que nem R1, então é residência unifamiliar, né, o tipo residência unifamiliar. Padrão baixo, então R1B, que é um pavimento. Então, R1B, padrão baixo. O que fala dentro de uma questão de área, como que eu vou identificar o que é um R1B? Então, eu tenho o quê? Eu tenho as características, são 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, uma área com um tanque, tá? Muitas vezes, até a parte da hora que você sai da cozinha, tem uma coberturazinha pequenininha e tem um tanque ali. Então, isso é uma residência unifamiliar de um padrão baixo. Ela tem uma mais ou menos, em média, uma área de construção de 58,64 metros. Tá? Esse AE é uma área equivalente, é uma área útil. Então, numa casa de 58 metros, alguma coisa de construção, a gente tem quase 52 metros de área útil para esse ambiente. Aí eu tenho a descrição dele aqui. Tá? Vamos pegar aqui o R1 alto, padrão alto. Então, ele é uma residência unifamiliar também, padrão alto, aonde eu tenho uma área de mais e menos, em média, de 224 metros, 225 metros quadrados, de área construída, e de área útil, em média, 210 metros. O que é uma residência unifamiliar de padrão alto? É uma residência que tem 4 dormitórios, sendo uma suíte com closet, mais 2 banheiros, sala de estar, sala de jantar, sala íntima, cozinha, área de serviço e uma varanda. Tá? Então, quando a gente fala, muitas vezes o teu cliente chega no teu escritório, ele fala assim, eu quero uma casa com 3 dormitórios, mas eu quero meu quarto com suíte, sala, cozinha, banheiro, blá, 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 blá. Dentro desse padrão, mais ou menos, que é falado, você consegue ter uma ideia. Olha, pode ser uma residência unifamiliar normal, ou padrão médio, que a gente fala, né? Ela vai ter aí aproximadamente 106, 110, tá? Isso pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá, gente? Que eu tenho o quê? 3 dormitórios, sendo uma suíte, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma varanda, né? É claro que os padrões hoje que a gente tem, o pessoal pede sala de jantar, pede algumas coisas que acabam, por isso que essa medida, às vezes, ela aumenta um pouquinho. Vamos pegar outro aqui, ó. Um R8B, tá? Quando ele começa a ter os valores, que nem prédio popular de baixo, então é um pavimento térreo de até 3 pavimentos tipo, tá? Com 2 dormitórios. Então, eu tenho o padrão baixo, eu tenho o padrão normal, eu tenho residência multifamiliar, padrão baixo, vai até 2.800 metros quadrados. São pavimentos térreo, e que tem até 7 pavimentos tipo, também com 2 dormitórios. Cada um desse, depois, a gente vai ver na tabela, que você, dentro dessa tabelinha, você consegue identificar. Você quer ver lá, vamos supor aqui, ó, eu quero ver meu código R16A, tá? Em junho de 2019, quanto que estava custando um metro quadrado para a construção desse apartamento, tá? Então, a gente tem toda a designação, que eu não vou ficar lendo todos para vocês, mas que nem eu falei, ó, o R16 é residencial, é multifamiliar A, que é padrão alto. Eu tenho quase 10.500 metros quadrados de área construída, né? Ele tem o quê? Ele tem garagem sob pilotis, eu tenho 16 pavimentos tipo e apartamento com até 4 dormitórios, sendo uma suíte, tá? Então, dentro disso aqui que a gente consegue ter aqueles valores. Então, todos os sindicatos da construção civil, eles têm essa tabelinha, essas referências aqui, e é aqui que eles fazem todo esse levantamento mês a mês para entregar. Depois é feito um levantamento geral e é feito um valor médio. De cada um desse é feito um valor médio. Um exemplo, o R16, lá que é o padrão alto que a gente viu, no mês de junho, um padrão médio, ele está custando, vou chutar, tá? Ele está custando R$ 3.150 um metro quadrado.
Tá? Então, isso é um valor de referência que poderia estar girando no país inteiro para você ter uma base de valores. Tá? Mas você consegue acessar no site, você consegue acessar cada item desse aqui, estado por estado. E outro detalhezinho, vamos falando aqui de novo do R8 padrão normal aqui, que é garagem, pilotis, 8 pavimentos, tal, tal, tal. Aqui a gente tem uma característica bem bruta, digamos assim, né? Eu tenho essa característica aqui básica, que é o que a gente imagina, é sala, cozinha, tal, banheiro, tudo isso. Nessa situação aqui, depois para ser feito o levantamento, tudo isso aqui, gente, isso aqui é destrinchado, isso aqui abre tudo, tá? Então, aqui você vai ter uma listagem que tem essas empresas, uma listagem de tudo que vai para você construir, desde a parte de ferragem, de cimento, de areia, de tapume, de madeiramento, de prego, de parafuso, de telha, de tudo, de rejunte, de argamassa, tudo isso é destrinchado numa tabela, tá? E todo mês é feito um levantamento. Depois que você tem todo isso discriminado certinho, você trabalha só com uma substituição de valores. Ele acaba não ficando tão complexo. Né? O mais complexo foi na hora de implementar isso lá em 2006, para ter todo esse levantamento como ele precisa acontecer. Aqui tem uma tabelinha, não está atualizada essa. Tá? Então, se a gente pegar lá, o padrão residencial, padrão baixo lá, que são 2 quartos, né, sala, cozinha e banheiro, eu tenho um gasto hoje, em média, de R$ 1.385 por metro quadrado. Tá? Tem até aqui em cima, ó, valores em reais por metro quadrado. Tá? Se eu pegar esse padrão aqui, já é um padrão alto, tá? Eu já tenho, em média, R$ 2.000 de construção. Tá? E assim por diante. Aqui, qual você pega o padrão baixo, padrão normal, padrão alto, e a mesma situação acontece nos comerciais. Tá? Aí eu tenho ele atualizado. Né? Cadê a data? Aqui tá aqui, ó, abril de 2020. Então vejam que a gente falou lá, o R1, que é o R1 alto nosso, é 4 dormitórios, uma suíte, closet, tal, tal. Aqui eu tinha o meu padrão alto R1, R$ 2.000 o metro quadrado. Hoje, ficou pequenininho aqui, mas depois vocês conseguem visualizar bem lá. Hoje eu tenho esse valor de R$ 2.300 o metro quadrado. Tá? Se a gente, deixa eu aumentar aqui só para... Se a gente pegar o R1, tá? Ele está atualizado, ó, abril de 2020. Se a gente pegar o valor de R1, que é residencial unifamiliar padrão baixo, R$ 1.600. Se a gente viesse aqui nesse caso desatualizado, R$ 1.300. Tá? Então, como que acontece esses valores? É de acordo com o que vai acontecendo no mercado, a economia do país, como que ela vai acontecendo. Se vocês pegarem depois nas tabelinhas lá nos sites e puxar isso em 2010 a 2012, 2013, mais ou menos, quando deu um boom na construção civil, que todo mundo que era pedreiro começou a virar mestre de obra, começou a abrir empresa, começou a construir, porque a coisa estava fora do normal. E os preços com relação até a mão de obra e material ficaram absurdos. Tinha cara aí fazendo casa térrea, o cara cobrava R$ 800 o metro quadrado de mão de obra. Tá? Casa fazendo sobrado, casa sobradada normal, cobrando R$ 1.200, R$ 1.300 o metro quadrado. Então foi uma época que ficou muito estranha, a coisa estourou e tiraram proveito disso. Então, se vocês entrarem nos índices lá, vocês vão ver que os valores vão estar, comparado com hoje, eles vão estar bem, bem estranhos, bem altos também. Tá? Bom, a questão da metodologia, dessa composição que a gente tem aí, que é a parte de funcionários, materiais, mão de obra, a parte administrativa, equipamentos que precisa trabalhar, tá? Então, a gente tem, em média, mais ou menos naquelas, dos sindicatos que tem, né, dos estados lá, são 40 empresas ligadas a esse sindicato que repassam esses valores. Isso espalhado
no Brasil inteiro. Tá? Então, 40 empresas repassam, como falei, 40 empresas distribuídas no Brasil inteiro que repassam esses valores desses levantamentos, daquela nomenclatura, para os sindicatos, e os sindicatos repassam para a Sinduscom, que é a geral de tudo, e eles fazem o levantamento do CUB. Tá? Pode acontecer, gente, de ter algumas diferenças de valores. Por isso que no trabalho de vocês, eu pedi para vocês calcularem. Eu moro em, sei lá, em Jaffa. Aí eu tenho lá o valor do cimento, quantidade, eu tenho lá, custa R$20, sei lá. E você fazer uma comparação com o que você tem dentro dessas tabelas. Né? Aí você vai chegar no preço final lá, você fez um levantamento de uma loja de material de construção lá em Jaffa. Ficou, vamos chutar aí, ficou R$300 mil para fazer essa casa. Aí você fez um levantamento paralelo de dados e valores lá do, vamos pegar um lugar bem longe, lá do Acre. Aí ficou 300 mil, você fez todo esse levantamento lá no Acre, ficou 260 mil, 40 mil de diferença. Qual é a porcentagem de diferença que você tem com a relação nossa aqui com o que acontece lá? Tá? Isso é mais para vocês terem esse parâmetro, para conseguir visualizar isso aí, para que não acontece no país inteiro valores nivelados. Tá? Vocês vão ver situações que, às vezes, a discrepância que tem desses valores são bem altos. Tá? Isso devido, às vezes, distância, você tem valores de frete que você tem que entregar. Tá? Então, tem tudo isso. Você tem as usinas vamos supor que a gente tem a parte de ferro de Vergalhões. Alguns estados estão mais distantes, então tem um custo de frete maior, outros estão mais próximos, questão de cimento, tudo isso que são os materiais mais básicos. Bom, resumindo tudo isso, a finalidade dele é a gente ter, então, como a gente falou, um custo global da obra, para você ter como um parâmetro dentro dessa questão de incorporação que a gente tem hoje, se construiu muito, e a gente consegue utilizar isso no dia a dia para a gente. Como eu falei, às vezes a pessoa chega no teu escritório, pede um formato de residência lá, 3 quartos, sendo uma suíte, 2 banheiros, uma coisa assim. Às vezes, no começo, você não sabe de cabeça, né, quanto que você vai gastar, ou qual a metragem quadrada, mais ou menos, disso. Então, você corre numa tabelinha dessa aí, olha, tá aqui, isso se enquadra no padrão R1N, que é o normal lá, ou o médio, como eu falei, e tal, até uns 100, 120 metros quadrados, é isso, isso, isso. Aí você entra na tabelinha no Excel lá, que o próprio site já disponibiliza isso. Hoje está girando em torno de R$ 1.892,57 o metro quadrado. Faz vezes tanto, você vai gastar isso. Tá? Então, ele ajuda, às vezes, quando a gente está meio perdido no mercado, né? No nosso caso, que vem acontecendo agora com a questão da pandemia e do Covid, isso está bem desregulado. Tá? Tem setores que estão trabalhando, tem setores que estão tendo mais lucro, tem empresas que estão contratando, diferente das vezes do que mostra muito a televisão, né? Então, tem empresas que estão contratando, mas, infelizmente, algumas empresas, alguns setores acabam tendo uma queda, né? E isso influencia em toda a nossa parte financeira. A pessoa está pensando, eu estou com clientes que estão com... A gente começou a fazer o projeto no começo do ano, e agora segurou. Tá? Estou com um projeto bem grande fazendo, já vamos fazer 2 meses, foi exatamente quando deu o problema. 2 meses, um projeto de mais de 10 mil metros quadrados, todo pronto, onde existem patrocinadores, um monte de coisa aí que tem franquias ligadas no meio. Eu não consegui receber nada porque eles estão segurando para ver como que vai acontecer, a hora que começar a parar a questão da pandemia, aí eles vão construir. Então, falaram assim, então, enquanto nós não construir, a gente não paga projeto, a gente não paga nada. O que você vai fazer? Você vai bater o pé, vai espernear, vai processar, fazer uma coisa? Numa situação dessa, tem que esperar e rezar para que tudo passe para você voltar ativa normal, né? Senão você acaba perdendo muita coisa. Bom, aqui eu coloquei alguns links de alguns sites aqui que a gente vai utilizar e eu vou mostrar para vocês como que eles funcionam. No site da CEBIC,
tá? Vocês conseguem copiar ele depois lá, tal. Copia e cola ele esqueci o nome. Na barrinha lá para vocês acessar os links, tá? E ele vai abrir um site do CEBIC, que a gente tem a relação do CUB, ó, custo médio do Brasil, que é o custo unitário básico da construção civil por metro quadrado. Aí depois a gente vai ter uma relação aqui embaixo, ó, custo médio Brasil por metro quadrado em regiões tal, CUB médio do Brasil, um monte de coisa, tá? Que a gente vai tendo, você consegue ver aqui. Algumas coisas para a gente, na verdade, não são úteis, mas existe uma relação grande aqui, tá? Atualizado hoje, ó, dia 22 de fevereiro, eu fiz esse levantamento de dados hoje. Tá? Então, a gente tem que pegar aqui o custo médio Brasil, depois a gente tem valores de materiais de construção, mão de obra, despesas administrativas e equipamentos. Isso aqui interessa para a gente. Né? Então, você vem aqui, clica nele lá nesses valores, eu deixei eles selecionados para vocês verem. Aí, vejam que ele abre. Isso aqui, na verdade, a hora que você clicar aqui, ele vai abrir, vai salvar para vocês, vai baixar um arquivo do Excel. Tá? Uma planilha já pronta do Excel, que é essa aqui, ó. Aí aqui a gente tem um seguinte levantamento. Aumentou a tela de vocês aí um pouquinho? A gente tem aqui, ó, que nem, ó, cimento CP2, CP32, né? Lembram lá da aula, cimento, Portland 32, tal, a especificação dele, por quilo. Aí a gente tem um valor médio, final com mulher por quilo, eu tenho um valor médio de 0,4509, tá? Quilo, tá? Então, se eu tenho 50 quilos, mas eu tenho vários valores, ó, o concreto, já que é o concreto usinado. No Alagoas, ele custa R$300 o metro cúbico. No Amapá, já vai para 445, na Bahia, 290. Vamos ver qual que é mais baixo aqui. 279, 278, 272, 250 no Sergipe. Então, aqui tem, ó, chapa de compensado, aço, que é o vergalhão, concreto, cimento, areia fina, brita, bloco cerâmico, 9x19x19, que é o que vocês estão usando. Bloco de concreto, telha ondulada, porta, fechadura, tem um monte de coisa aqui. Pedreiro, servente, parte de engenheiro, né? Isso aqui, geralmente, que essas grandes construções, tem um engenheiro responsável, um arquiteto responsável. A Caixa, ela acaba colocando como engenheiro aqui nas tabelas. Mas aqui tem uma relação, né? Já de algumas coisas que vocês conseguem fazer o levantamento, e depois alguns valores médios. Tá? Vamos ver aqui a mesma coisa de novo. Deixa eu só diminuir aqui, que sumiu lá. Se a gente pegar, ó, o que eu estava falando para vocês, a questão das composições, né? E as variações. Composições é aquela situação que não é um produto pronto, né? Vou pegar uma janela. Janela é um produto pronto, é uma esquadria. Vou lá, compro a janela e pronto, monto ela. Diferente se eu estiver falando, como eu falei, aquela hora do pilar, mas você pode pensar, talvez, na colocação de piso, numa situação assim, ele vai trazer a argamassa, rejunte, o piso e a mão de obra, né? Então, se você clicar aqui no CUB, Brasil, médio, composição e suas respectivas variações, é a mesma situação. Ele vai abrir uma tabelinha do Excel que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, a gente pensa lá, ó, material. Eu tenho material, vamos ver aqui. Valor de material, R$563 no metro quadrado. Só de material. Em 2019, ele estava 546. Aí, em 2018, estava 517. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o valor de material. A mão de obra estava girando em torno de 824 o metro quadrado. De mão de obra. Tá? Eu tenho o valor aqui de taxas administrativas, 55, de locação e equipamentos, 5,49, que eu tenho um valor médio de construção em janeiro de 2020, em média de R$1.449
reais o metro quadrado, em torno de R$ 1.500, tá? Dentro das especificações que a gente vai vendo. Tá? Se a gente for pegar lá valor de projeto padrão representativo, tá? Dentro do clube por regiões médias, a gente vai ter aí aquele padrão que a gente viu lá, ó, olha lá, o Sinduscom, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, blá, 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 todos eles aqui, ó. Aí aqui ele puxou, ó, R8, então tem o padrão residencial com 8 pavimentos, o padrão médio, tá? Aí eu tenho aqui, ó, vamos ver em São Paulo quanto custa. São Paulo, 1.436. A gente pensando assim, São Paulo, você imaginaria que fosse o mais caro. E não é, tá? A gente tem aqui, ó, no Paraná, 1.608. Florianópolis, 1.948. Em compensação, a gente tem, eu vi 1.000 e pouquinho aqui, ó. Na Paraíba, 1.086. Então, aqui você consegue visualizar dentro dos padrões lá que a gente viu, nesse caso aqui está o R8 no padrão normal, com os valores por metro quadrado, isso aqui está atualizado hoje. Tá? Você consegue puxar isso para trás também. Então, você pode puxar tudo isso aqui, se você quiser puxar todo mês, e ir observando isso, tal dia vai acontecer isso. Aí aqui, ó, em 2019, eu deixei essa aqui para você para comparar. Vamos ver em São Paulo, estava saindo 1.365, acho que é aqui, R$ 1.360 o metro quadrado, no mesmo R8, padrão normal. E hoje ele está saindo 1.436 para 1.386, quase R$ 100 de diferença. Então, se coloca isso por metro quadrado, R$ 100, você coloca isso só de parte da construção. Você coloca isso no montante, tá? Dá uma certa diferença. Se pensar, mas teve uma inflação que está colocando tudo isso aqui para dar uma diferença de quase R$ 100 no metro da construção civil em um ano, teve uma inflação dessa. Tá? Então, é coisa para a gente ir questionando e a gente analisando se realmente é dessa forma que acontece mesmo, ou se às vezes acontecem valores abusivos, algumas coisas assim. Aqui a gente tem a outra parte da página, que ele traz alguns custos médios também na construção. Você vai clicar nele, ele vai abrir, você abre os arquivos de Excel e vai dando uma olhadinha. Depois a gente tem o Sinduscom, que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, nesse caso aqui do estado de São Paulo. Eu quero ver do Paraná. www.sinduscompr.com.br, tá? Então é Sinduscom SP, que é o de São Paulo que a gente vai ver. Bom, então aqui é a carinha do site, lá bonitinho, para a gente ver, que você vai entrar, vai dar uma analisada nele, vai dar uma olhada, e depois a gente tem, você vai olhar aqui no parte inferior do lado direito, tem lá CUB, que é o custo unitário básico. Né? Você clica nele e vai abrir isso aqui. Nesse caso, ele vai estar abrindo aqui, ó. Estamos abril de 2020, atualizado agora em abril. E eu tenho um valor sem desoneração, sem desvalorização, nada, um valor talvez desvalorizado. O mesmo R8 lá, padrão normal, R$ 1.433,26. Hoje, para você construir um padrão residencial de 8 pavimentos, naquele padrão normal, que são 3 quartos, tá bonitinho, você gasta em média 1.400 e pouquinho, R$ 1.500 por metro quadrado. Tá? Mas você tem terrenos, tem tudo isso aí, acaba... Certo? Então a gente tem esse levantamento. Esse aqui é do ano de 2018. Então, 1.433 para 1.389. 1.433. Então, a gente tem aqui, em média, R$ 50 de diferença. Em 2 anos, 25 por ano. R$ 2 e pouquinho por mês. Né? Se a gente for analisar isso, como eu falei, nossa inflação não
foi tão alta assim, né? Mas pensar, mas só R$ 50. Imagina para quem constrói isso, para quem tem, às vezes, prefeituras que você está administrando, ou próprias construtoras, alguma coisa que está construindo sem parar, como que funciona isso? Tá? Aqui que a gente estava vendo já lá, aumentei aqui, volta. Aí a gente tem, no cantinho, de novo aqui, ele tem lá, ó, download da série histórica. Se você clicar aqui, ele vai baixar tudo que tem lá. Eu não lembro de que ano até que ano que ele vai, mas ele vai baixar tudo isso para vocês. Tá? Você vai ter lá toda a relação lá, não lembro, acho que 2006, acho que tem, 2006 até hoje, 2020. Você consegue baixar. Só fazer isso aí, vai baixar o arquivo também lá em Excel, e você tem dessa forma. Aí acontece o quê? Foi aqui que eu falei para vocês, se vocês quiserem consultar, vocês entram para fazer um levantamento. Ó, é que aqui a hora que puxou lá como estava o R8N, ele já puxou aqui direto. Mas então você tem a escolha do padrão que você quer e você tem o ano. Né? Então você coloca o padrão que você quer, o ano, para que você colocou aqui, ele vai aparecer o preço para você aqui, ó. Valor de mão de obra, valor de material e o valor global, que nem a gente viu lá. Tá? Eu fiz mais um aqui, ó, se pegar um R1 padrão alto, né, que é residencial TR4 lá, quase R$ 2.100 o metro quadrado para construção. Tá? Então, aqui você consegue fazer um levantamento de toda aquela tabelinha lá, aqui ele vai passar tudinho para vocês. Tá? Se puxar lá, ó, o padrão alto, em 2019, ele estava 2014. Agora, em 2020, está 2.094. Para 2014, está dando aí R$ 75 de diferença. Então, vejo que de um para outro, um deu 50, outro deu quase 100, agora que deu 70 e pouco. Então, a gente acaba tendo essas diferenças. Tá? O interessante, o legal é você fazer esses comparativos para você ver como que acontece, você poder conduzir até o teu cliente, falar para ele, ó, que você pode. Ah, tá um padrão alto, 2.100. Eu consigo, talvez, fazer um padrão alto com aquela configuração, 4 residências, de reduzir esse valor? Você até consegue, tá? Mas vocês viram que a gente tem levantamento de 40 empresas aqui, tudo, então vai baixar, mas não vai ser muita diferença, tá? E depois você tem aqui de novo, você pode baixar também todos os itens econômicos que tem lá de tabelas, você consegue baixar eles da mesma forma. Esse aqui não está atualizado, que a hora que eu estava atualizando ele não estava aparecendo para mim esses itens aqui. Eu não sei por quê, mas eles não estavam aparecendo. Então, a gente consegue entrar aqui, ó, e ver todos esses índices dentro do setor. Você clicou aqui, ele vai direcionar você para essa janela aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, os índices, tá? Mercado de crédito, PAIC, produção de vendas, empregos e tal. E a gente tem aqui, ó, índices e preços, tá? Isso é o que interessa para a gente. Você clicar em índices, preços, veja que vai trazer já a Sinduscom aqui, ó. Tá? Se você entrar na Sinduscom, ele já vai fazer todo aquele levantamento lá, ó, em São Paulo, outros aqui, e você consegue ter também aqueles índices, todas as tabelas bonitinhas deles que você pode arquivar para você ter isso, para ter como referência, ó, preço de materiais, preço de salários e encargos, o CUB. Então, aqui você consegue ter um levantamento dos materiais. Ó. Então, aqui você tem que ir puxando, você tem que ir vendo um por um, que é bastante coisa. Ó, eletroduto rígido, granito polido 40x40, que são as pias, vidro, tá? Tem a relação completa do que é colocado naquelas designações lá, daquelas tabelinhas de R, comercial, galpão, tá? Tudo aqui vem discriminado. São coisas para a gente pegar e tomar um tempinho para fazer isso, tá? Se quiser ver com relação à Caixa, também tem um link aqui da Caixa, que ela vai trazer algumas referências também de preços e custos, né? Porque
como a documento SINAP dentro da Caixa Econômica Federal. E ela traz, por ela trabalhar com financiamento, quando você faz o financiamento, você tem algumas tabelas da Caixa que trabalham com esses índices, tá? Então, ela traz tudo isso também para vocês verem aqui, ó. Relatório por as unidades que a gente tem lá, parte de SINAP, e as referências de preços e custos que a gente tem. Tá? Os outros são mais simples um pouco, eu acho. E esse aqui, gente, que eu acho bem interessante, que é o isinap.com. Tá? A gente tem lá o SINAP, que é dentro da Caixa, e aqui a gente tem o isinap.com. Na verdade, você entra com o isinap.com, mas ele não é isinap. Hoje ele é i9 Orçamentos. Tá? Ele até aparece aqui, ó, SINAP, CRO, tal, os coisarados todos. Última versão, dia 21/5, que foi liberada. O que é esse site aqui? Esse aqui eu vou pedir para vocês acessarem depois, para vocês até mesmo finalizarem o trabalho de vocês. Esse site aqui, você consegue fazer um levantamento de orçamento, tá? A hora que você está fazendo o teu orçamento, quer ver? Deixa eu mostrar aqui antes de falar isso, tá? Então, ó, e SINAP é uma ferramenta de sistema que vai elaborar orçamentos de obra com quase 40 mil preços de insumos e composições, aquilo que eu falei para vocês. Então, preços de materiais e preços de composições, quase 40 mil. Então, ele puxa da onde? Ele puxa da SINAP, puxa do DENIT, do ORCE. Então, são valores atualizados que tem no sistema, e esse programinha aqui, esse site, ele busca essas informações lá dentro das outras plataformas, então ele está sempre atualizado. Tá? E o mais interessante, a gente pode fazer um cadastro grátis. Tá? Você tem disponível 1 mês para você fazer o cadastro. Tá? Você vai clicar lá no cadastrinho, vai colocar nome, e-mail e vai criar uma senha. É só isso que pede, não pede mais nada. Tá? Vai pedir o estado aqui em São Paulo, né? Você coloca aqui residência e comercial, por exemplo. Tá? Eu sempre tiro essas seleções aqui, porque senão fico incomodando o e-mail, essas coisas aradas. Então eu tiro, mas se quiser pode deixar. Mas você faz o cadastro bonitinho, depois ele vai direcionar você para uma janela assim, ó. As atualizações da SINAP que eu falei aqui, ó. Eu já tenho todos atualizados, ó. Aí a gente tem uma tabelinha aqui do lado, ó. Tem orçamento, gerador de orçamento, composições, insumos, banco próprio, banco do sistema, blá, 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 tudo isso. Tá, se quiser comprar, depois pode comprar um plano para você ter acesso aqui, dependendo qual for o teu serviço. Se você clicar em orçamento, ele vai aparecer isso aqui, ó. Lista de orçamento, modelos e criar um orçamento, tá? Então, se clicar em modelo, ó, aqui trabalha com composições. Dei uma olhadinha, ele tem alguns exemplos lá que estão vendo, que nem um muro de arrimo. Muro de arrimo, em média, de 220 metros quadrados. Vai gastar 46 mil reais. E para você fazer isso, você utiliza 26 itens para você poder fazer esse muro de arrimo. Vou fazer uma casa padrão médio lá, 100 metros quadrados. Então você vai até que tá pequenininho ali, né? Vou aumentar ali. Então, padrão médio de 100 metros quadrados, eu vou gastar, em média, 440 mil. Tá meio alto esse valor aí, mas é o que a gente gasta. Casa popular, de 96 metros quadrados, 183 mil, com 148 itens. Então, se você clicar aqui, um exemplo, você clicar aqui em casa popular de 96 metros, ele vai trazer toda a relação de material de tudo que vai ser utilizado para fazer essa casa. Com quantitativo, com valor unitário e com valor final. Tá? Então, aqui é uma das opções que a gente tem, pegar um modelo pronto. Tá? Tem outras coisas também lá que pode ser acessado. E para você criar um orçamento. Tá? Se você clicar em criar orçamento, ele vai acontecer o quê? Ele vai aparecer aqui, obra, sei lá, residencial. Descrição,
Obra residencial com tantos... É só, na verdade, o que é esse cadastro? É para você ter as informações para você acessar. Tá? Cliente, se você quiser colocar o cliente aqui, você entra primeiro na parte administrativa que tem aqui e você cadastra o seu cliente, tipo lá, Marcelo Salmão, RG tal, CPF tal, morador da rua tal, 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 bairro tal, número não sei o quê, obra, rua tal, 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 blá, 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 quase como se estivesse preenchendo uma RRT, tá? Mas você coloca as informações do cliente. Aí você vem aqui, clica na orelhinha aqui, vai aparecer Marcelo Salmão. Você clica nele, na hora de você imprimir isso, ele já sai todos os dados do cliente junto, tá? Então você coloca lá criar, você vai fazer isso aqui. Aqui ele vai puxar, da onde que você quer puxar os dados das informações de valores. O mais conhecido que a gente trabalha é o Sinap. Então, vem aqui, Sinap São Paulo. Tá? Você pode escolher o estado que você quiser também aqui. Última atualização, abril de 2020. Tá? Clicou aqui, ele vai puxar os dados atualizados. Aí aqui você vai fazer a montagem. Se você não utilizou nenhum daqueles prontos, veja o que você tem aqui, ó. A etapa, eu tenho insumo, tenho composição de material, aí você vai puxar de um lado para o outro, pode entrar em outro orçamento, puxar para cá, copiar tudo básico que a gente utiliza. Se você colocar lá em etapa, aqui você pode separar com etapa. Eu lembro que a gente viu na aula passada, se não me engano, a respeito daquelas etapas da obra, qual a porcentagem que ela tem com relação ao montante final. Você pode até usar como base aquilo lá de exemplo. Ele até aparece aqui, ó. Serviços preliminares. Então você coloca lá, número 1, serviço preliminar. 1.1, remoção de resíduos do terreno, colocação de caçamba, colocação de abrigo para material, não sei o que, papai, você faz uma discriminação. E depois se busca no banco de dados do próprio programa, ele te traz todas as informações que você precisa. Tudo pronto, tá? No exemplo de piso, você busca no banco de dados deles lá, você vai trabalhar com piso 60 por 60. Você procura no banco de dados do site, do programa, piso 60 por 60 retificado, um exemplo. Ele vai ter lá, piso retificado 60 por 60, assentamento tal, com junta, com espaçamento de tanto, o valor final de POFT. Você só coloca a metragem quadrada, tá? Que é isso aqui, ó. Esse aqui era um que eu tinha feito um levantamento para fazer teste, mas é mais ou menos isso, ó. Revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato de dimensões 60 por 60 centímetros aplicado em ambientes com área maior de 10 metros quadrados. Por quê? Áreas menores que 10 metros quadrados, você tem mais recorte, você tem mais perca. Então, eu vou gastar, para fazer isso aqui, eu vou gastar em média R$ 3.600. Aí, como que você faz? Quando você acha lá, você vem aqui e você digita o código. Você copia o código, lá, código 87263. Na hora que você coloca ele lá, você vai lá e digita 87263, ele puxa todos esses dados. Você só coloca o teu quantitativo aqui, ó. Nesse caso aqui, eu coloquei 33 metros quadrados. Digitou o quantitativo, automaticamente ele gera já tudo isso nessa planilha e já gera tudo bonitinho, tá? Soleira de mármore, tá? 15 centímetros, espessura de 3, assentada sobre a argamassa de traço 1:4, que é cimento e areia. Então, isso aqui já é uma composição, tá? Seria 1,40 m, eu vou gastar R$ 101. Aplicação de fundo, sei lá, aqui você tem tudo, tá? Tudo, gente. Janela de correr, fechadura de embutir, aplicação da pintura, aplicação do selador, janela, tudo vem relacionado. Como que você vai utilizar isso aqui? Você vai fazer um cadastro seu, vocês têm bem básico o levantamento do orçamento que eu passei para vocês, e vocês vão jogar aqui, vocês vão procurar isso aqui, e vocês vão jogar aqui, vocês têm os levantamentos aqui para vocês fazerem naquela tabelinha, tá? E isso se quiser fazer um orçamento assim, senão você pode ir naqueles outros indicadores lá do Cube, da Sinduscom, que você tem o valor de cada um lá e faz. Mas esse site aqui, ele é bem interessante, tá? Ele estava lá como 30 dias, eu usei o ano passado e eu não utilizei ele esse ano. Eu acessei ele hoje,
tá normal lá, liberado para eu fazer, se quisesse fazer orçamento. Tá bom? Entenderam? Deu para captar um pouco essa questão do CUB, como que é esses índices, como que o pessoal faz, como o pessoal chega na questão de um valor, ó, isso custa tanto, custa X, custa Y, custa Z, custa isso, tudo aquilo. É tudo valor referenciado nesse sistema do CUB, dentro da Sinduscom, tá? Tudo por aqui. Então, ele é feito dentro dessas 40 empresas que existem dentro dos sindicatos das indústrias, e eles têm sempre até o dia 5 dentro daqueles valores de referência lá do R1, R8, R16, A, N e A N não, B, normal, que eles colocam padrão alto, e você tem o descritivo de tudo aquilo, tá? E aqueles outros negocinhos que eu passei para vocês, os links, são para vocês pesquisarem e conseguirem ter acesso a essas informações também. Tá bom? E isso ajuda vocês no trabalhinho de vocês também. E depois de formados, isso aí vai ajudar também. Tá bom? Alguma dúvida? Na verdade, a planilha que vocês fazem pro trabalho, vocês têm, Renato, a planilha já lá que eu passei. Tá? Você colocou aqui, ó, professor, achei que o senhor ia fornecer uma planilha do Excel só para a gente preencher os quantitativos e valores. Isso vocês já têm. Tá? No trabalho lá, eu mastiguei para vocês. Algumas coisas tem até o quantitativo já. Tá? O padrão da casa que estão fazendo é o padrão normal. Tá? É só se identificar. São 3 quartos, um banheiro. Então, você pode trabalhar naquele padrão lá. O R1, que seria unifamiliar, e o padrão médio, o padrão N. Tá? Eu falei, a metragem está um pouquinho mais alta, mas você pode tomar como referência aquilo lá, Rafael. Tá? Padrão normal. Mais alguma coisa? Tudo tranquilo assim? Que beleza? Estado de São Paulo. Tá, isso aí você... Na verdade, se você quiser fazer um comparativo, né? Mas você pode fazer para o estado de São Paulo, para comparar, às vezes, um geral do estado com o que acontece em Marília, um exemplo. Né? Aí você consegue ver a situação de, Marília está muito caro, Marília está barato, para você construir Marília é barato, mas construir é caro. Né? Então você consegue ter um comparativo assim também. É interessante também fazer caso de São Paulo. Não, Marcelo, isso aqui foi só para ajudar vocês. Tá? É para ajudar. E olha que eu não falei de PDI ainda. Tá? Quem quer falar alguma coisa aí? O professor, é o William que está falando. Esse site que o senhor passou aqui, o Sinap, então quer dizer, eu posso fazer um orçamento direto nele e repassar para a tabela do senhor lá? Pode. Não tem problema, né? Não, Tá. de jeito nenhum. Tá? Ok. Pode. Justamente meio que para isso, para facilitar para vocês. E vocês vão usar isso depois. Ele é bem interessante. O que mais? Mais nada? Quem colocou, eu não sei quem que é o desconhecido, que está sem nome ali. Mas estou com as dúvidas, vem depois. Exatamente. Isso aí, a hora que vocês começarem a mexer principalmente nesse programinha aqui, nesse site que tem orçamento, tem bastante coisa que precisa entender da construção. Né? O que é um valor de composição, o que é um valor de insumo, né? Qual que é a composição. Vocês viram lá que ele, do piso, a hora que ele falava o piso, a argamassa, assentado em tanto, né? Um assentamento de argamassa na proporção de 1:4 e tal. Então, isso é uma composição, mas ele já faz o valor geral de tudo. Tá? Então, isso vocês utilizam lá no trabalho. Tá bom? Sem perguntas? Tá bom que eu esqueci de colocar para carregar o notebook, ele está com 16%. Mas dá tempo de vocês perguntarem ainda. Mais nada, gente? Se vocês não têm pergunta,
tá? E eu tenho algumas tabelinhas lá que até o Renato colocou aqui, mas eu tenho algumas tabelas de levantamento lá já prontas. Eu até tentei comprar uma ontem lá, mas eu achei meio assim que o pessoal não me respondeu. Eu ia comprar, eu ia passar para vocês. Só que não me responderam, eu achei acho que é meio furado, tá? Mas eu tenho algumas tabelinhas já no Excel que eu vou repassar para vocês e vocês deixam guardado lá. Se algum dia precisar, vocês têm lá para ter um parâmetro para vocês trabalharem. Só vai atualizando. Tá bom? Semana que vem, espero que vocês venham com bastante coisa que a gente vai ver com relação à mão de obra semana que vem. Tá? Custo de mão de obra, tempo que é gasto em etapas. Tá? Te ver sobre parte de mão de obra, mas a gente tira um tempinho para tirar dúvida. Marcela tem uma pergunta. Diego. Na minha planilha, quando eu liguei lá na prefeitura para ver a questão do valor do projeto, eles já passam um valor com o ISS, mas eu tenho que separar na planilha de qualquer forma, né? Ou você junta na planilha, você tira lá, na hora que está lá, aprovação, /ISS. Aí outra coisa, aqui eles falaram para mim que quando o arquiteto não tem a inscrição estadual, tem que pagar uma taxa a mais. Eu Não coloco precisa. essa taxa ou não? Não precisa. Não Tá. precisa. Se você não tem, você vai pagar por projeto que você vai fazer, né? Uhum. Mas não tem Tá necessidade. Essa taxa não é tão relevante assim. Então tá bom. Obrigada. Tá, legal. O que mais? Diga, Rafael. Professor, aqui em Marília, o projeto, para sair as taxas lá, o valor, ele é orçado em metro quadrado. A parte de aprovação de órgãos públicos. Isso. A gente manda o projeto para eles orçarem lá, fazer o orçamento? Como base, Rafael, às vezes liga para o Bruno, para alguém lá, precisa fazer uma aprovação de uma residência unifamiliar, aí não é mista, não é nada, é toda alvenaria, em média 150 metros quadrados. Quanto que eu gasto para fazer isso? Tá. Vai gastar lá R$1.200. E para tirar uma bit, eu gasto mais quanto? Gasta mais R$2.000, por exemplo. Então, já tem os dois valores. Entendi. Beleza, então. Tá bom? Tá certo. Mais alguma coisa? Tranquilo, gente? Bom, se ninguém tem dúvida mais, acho que a gente pode encerrar. Tá bom? Caso tiverem dúvidas, comunique e a gente vai conversando. Tá bom? Bom, se ninguém tem dúvida mais, obrigado, gente. Tá aí na sexta-feira. Como sempre, estamos aí. Tem mais uma semaninha. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Tá bom? Fiquem em casa. Aproveitem para estudar bastante. Tá bom? Coma um pouco. Tá bom? Então, todo mundo vai virar uns boletão aí. Tá bom? Boa noite, gente. Bom final de semana. Bom feriado de segunda-feira para vocês também. Tá? Até mais, gente. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.